Uma decisão impossível, perdi Jin-ah em casamento, justo na frente do cunhado mais assustador da Coreia, o Sung Jin-woo. Enquanto isso, o antigo rei das sombras tenta viver como um simples pai policial, mas o passado não solta sua mão. Go Gun-hee está à beira da morte mais uma vez e pede para reviver pela última vez as memórias da guerra contra os monarcas. Do outro lado, o pequeno Suho já nasce desafiando o destino, voando pela casa cercado por sombras, chamando Beiro de formiga e desenhando monstros como se fossem sua família. Salve galera, beleza? Como vocês já sabem, eu sou o Wes e hoje trago para vocês o episódio 31 de Solo Leveling terceira temporada. E para quem é membro do canal, tem acesso antecipado aos vídeos e sem anúncio, então não perde tempo porque é o preço de um refri. Se você já viu os episódios anteriores no canal e quer ir direto pro 31, o tempo que ele começa vai estar aparecendo aí na tela do vídeo. E sem mais enrolação, clica no gostei, se inscreva no canal e bora pra história. Vemos Jin-ho que dizia: grande irmão, dessa vez eu prometo que vou pedir a Jin-ah em casamento. Após ouvir aquilo, Jin-ho fica paralisado. Aquela era uma situação um tanto inesperada e também desconfortável. Jin-ho continua: irmãozão, eu tô falando sério, vou confessar meus sentimentos para ela hoje, mas será que ela vai gostar do anel? Sung responde que não sabe, ele não era muito bom com esse tipo de coisa. E Jin-ho responde que estava tudo bem. Pra falar a verdade, eu não sabia o que ela poderia querer, por isso preparei vários presentes. Na verdade, tem um prédio novo, prestes a ser construído nos terrenos da empresa. Então, assim que a senhorita Jin-ah se formar na faculdade de medicina, poderíamos construir um hospital. Sung fica surpreso e pergunta: espera aí, por acaso o custo estimado para a construção desse prédio é de uns 30 bilhões de won? Jin-ho fica surpreso e se pergunta como Sung sabia dessas coisas. Sung Jin-ho então se lembra da outra realidade, onde ele negou a proposta de entrar na guilda Tigre Branco para se aliar a Jin-ho. A proposta da guilda Yojin foi esse prédio de 30 bilhões. Sung acredita que realmente o destino tem formas estranhas de agir. Jin-ho não precisa dar tantos presentes para provar o seu amor assim. Você é um bom homem, só seja você mesmo. Ao ouvir essas palavras, Jin-ho começa a chorar. Será que pode me dar um abraço, irmãozão? Sung responde que não, mas mesmo assim, Jin-ho pula em seus braços. À noite, Sung chega em sua casa, ele abre a porta e diz: eu voltei. Quem o esperava era ninguém menos do que sua esposa, Cha-Rain, e seu filho Sung Suho. Ele fica surpreso de ambos estarem acordados e Cha-Rain responde: sim, mas por que você saiu para beber se nem fica bêbado? E Sung responde: o Jin-ho disse que precisava me contar algo importante, por isso fui encontrar com ele. Cha-Rain pergunta se ele finalmente decidiu. Sung responde que eles ainda precisam esperar para ver, mas o Suho ainda está acordado a essa hora. Sung pega seu filho nos braços e Cha-Rain fala que Suho tinha cochilado bastante durante o dia. Sung então percebe algo e pergunta o que deu naqueles dois. Ele estava falando de Ygritte e Berion, que estavam brigando. Berion dizia: o que quer dizer com não podemos ensinar o caminho da espada ao jovem mestre Suho? Acha mesmo que sua sugestão faz algum tipo de sentido, Ygritte? O comandante Ygritte então responde: sucesso acadêmico é o medidor da capacidade de uma pessoa neste mundo, Berion. Sung então responde: ei, vocês dois, está tudo bem, caso seja esgrima ou estudos, mas que tal se preocuparem com isso só depois que o garoto aprender a andar? Aproveitando a brecha, Cha-Rain dizia: e que tal também você chegar cedo em casa todos os dias, até ele aprender a andar? Sung fica sem jeito e fala que está tudo bem. E no outro dia de manhã, Sung estava trabalhando na delegacia, seu chefe o chamou. Sung então vai encontrar com ele e aquele é o Jin-chul, o chefe de polícia. Ele dizia: ouvi dizer que você ainda está interferindo nas investigações dos outros investigadores. Peço para que não passe dos limites e não faça os outros investigadores te odiarem, caçador Sung Jin-ho. Sung responde que não era mais um caçador e Jin-chul agora estava mais velho, com diversos cabelos brancos. E ele dizia: mesmo não sendo mais um caçador, é muito mais conveniente me referir a você assim. De qualquer forma, ficou sabendo que o guardião legal da vítima de suicídio, o pai da garota, desapareceu de repente alguns dias atrás. Sung responde que não ficou sabendo. Jin-chul fala que isso é uma grande coincidência. Até mesmo as câmeras ao redor da casa do homem pararam de funcionar justo quando ele desapareceu. O que quer que decida fazer, eu confiarei em você. De qualquer forma, não te chamei aqui para isso. Jin-chul entrega um papel para Sung, que pergunta: o que é isso? Jin-chul então responde: pensei que fosse gostar de saber. O presidente da associação, Go Gun-hee, está em estado crítico. Jin-chul começa a chorar. O presidente Go Gun-hee novamente está à beira da morte. Sung, ao saber disso, vai até o quarto de hospital onde Go Gun-hee estava. O presidente estava ligado a um aparelho de oxigênio e tentava descansar
lutar, porém mesmo chegando de forma sorrateira, Gogong-He consegue sentir a presença de Sung e abre seus olhos. Ele estava fraco e pede para que Sung Jin-woo retire a máscara de oxigênio para ele falar. Com a voz trêmula, Gogong-He diz que era bom revê-lo. Você voltou de novo, jovem rapaz. Na verdade, eu estive procurando por você por muito tempo. Sung pega mais uma poção de água da vida e diz, se quiser que essa doença seja curada. Porém, antes que pudesse terminar a frase, Gogong-He dizia, eu vivi por muito tempo. Consegui concluir tudo o que tinha para fazer nos 10 anos que você me deu. Isso já foi o bastante para mim. Na verdade, tenho um pedido para fazer. Antigamente você me disse que houve um mundo onde lutamos lado a lado, estou certo? Será que você poderia me mostrar este mundo? Me mostre as batalhas que lutamos. Quero saber também como eu e você éramos naquela época. Sung então responde, essas podem ser memórias que você não gostaria de recuperar. E Gogong-He sorri e responde, tudo bem, só quero recuperar as memórias que eu perdi. Sung Jin-woo olha nos olhos do presidente Gogong-He e mesmo não concordando com isso, ele realiza seu último desejo. Ao tocar o braço de Gogong-He, ele devolve para o presidente as suas memórias. Gogong-He se lembra do dia que se encontrou com Sung Jin-woo e se apresentou pela primeira vez. Caçador Sung Jin-woo, prazer em te conhecer, meu nome é Gogong-He. Sung nesse dia falou que queria lutar. Isso foi o suficiente para ele ganhar o respeito do presidente. Gogong-He também se lembra da raid na ilha Jeju. Uma ilha a mais de 150 quilômetros da ilha Jeju foi atacada. Como os monstros podem voar, eles podem alcançar não só o litoral, mas também Mokpo. Após a vitória contra as formigas, houve o funeral para homenagear todos os caçadores que morreram. Após o funeral, Sung e Gogong-He têm um encontro. Jin-woo queria abrir sua guilda e Gogong-He diz, está pensando em abrir uma guilda? As pessoas que possuem a licença de caçador Rank S não precisam de uma permissão separada para se tornarem mestres de guilda. Tudo o que precisa fazer é ligar para a associação. Gogong-He também se lembra de Tia Rain, perguntando por Sung Jin-woo após a batalha contra o arquiteto. O presidente também lembra da sua promessa, irei te dar as melhores condições que eu puder, e então vai continuar aqui. Ele também se lembra do encontro que teve com o presidente da Associação Japonesa de Caçadores. Gogong-He estava furioso, muitas pessoas morreram por culpa deste homem. Ele dizia, a culpa da morte de Goto Ryuji, da guilda Drowsworth, a culpa de não conseguir controlar as guildas coreanas e dividir as forças delas, e a culpa de causar grandes sacrifícios, tentando truques falhos. Não posso deixar o país inteiro, ou melhor, a Ásia inteira ficar em crise por causa de você, um único homem. Gogong-He também se lembra da sua batalha final, quando seu corpo foi controlado pelo fragmento de luz mais brilhante na luta contra Silat. O fragmento de luz mais brilhante dizia, então você separou o escritório do presidente da associação e o prendeu na fenda entre dimensões. Nada mal. Ele também se lembra que Sung tentou salvá-lo naquela realidade, mas ele também negou isso. Já chega, é inútil. O poder que me atacou não está em um nível que possa ser parado por humanos. Dessa vez consegui entrar em contato com a vontade do grande ser, os planos deles e os inimigos que sobraram, bem como as coisas que precisamos fazer quando o momento chegar. Por favor, continue do lado da humanidade. Com lágrimas nos olhos, esse foi o pedido final de Gogong-He na realidade que foi apagada. Sung conseguiu realizar essa promessa, mesmo após o fim da batalha contra os monarcas. Ele voltou para o passado e mudou a história, derrotando os monarcas em uma batalha ainda mais longa e feroz. Sung Jin-woo realizou o último desejo de Gogong-He e salvou toda a humanidade da calamidade dos portais e monarcas. Gogong-He, ao obter todas aquelas memórias, começa a chorar emocionado. Ele dizia, caçador Sung Jin-woo, e pensar que eu conseguiria estar de novo ao lado de jovens heróis como você. Gogong-He, tremendo, segura a mão de Sung Jin-woo. Ele sorri, o propósito de sua vida foi concluído. Os olhos do presidente começam a se fechar e ele dizia em pensamentos, sob esse caloroso raio de sol, mesmo que eu acabe como um cadáver frio, essa glória que vive em minhas memórias permanecerá eternamente e calorosamente. Os sinais vitais de Gogong-He acabam e Sung Jin-woo estava ali ao seu lado em seus últimos momentos. Ele enxuga as lágrimas de Gogong-He e se despede de seu amigo. Adeus, você também foi um herói que sacrificou tanto pelo bem dos outros. E após isso, Sung Jin-woo andava pelo parque. Já era tarde e ele recebe uma ligação de sua esposa. Tia Rain estava desesperada e Sung pergunta o que aconteceu, qual o problema com Suho. Tia Rain diz que Sung Suho estava voando pela cozinha, junto de todas as panelas, produtos de limpeza, pratos e comidas. Enquanto a mãe de Suho estava desesperada, o garotinho dava
gargalhadas e observando aquilo, Ygritte e Belion batem palmas orgulhosos. Mesmo antes de aprender a falar ou andar, Sung Surho já consegue utilizar o toque do dominador. Sung não fica muito surpreso. Ele se lembra do que Jinho falou. Que estranho, pensei que um bebê seu e de sua esposa começaria a correr por aí no momento em que nascesse. Cha Rain perguntava para Jinho o que ela deve fazer. Ele diz para ela não se preocupar, estava tudo bem. Vou ensinar Surho a voar aos poucos. Cha Rain pergunta se Sung também sabia voar e Sung responde que esqueceu de contar. Depois do outono, o inverno se segue e então a primavera saúda o mundo. Tudo tem seu começo e um fim, e novos começos surgem depois dos fins. Sung dizia para Cha Rain: querida, vou voltar mais cedo para casa hoje. Parece que o inverno da nossa casa ainda está por vir. Cha Rain chorava enquanto limpava a bagunça feita por Surho, e Belion dizia: agora que pode voar, o jovem mestre precisa treinar combate aéreo. Ygritte responde: do que está falando? Isso só é prova que ele será um ótimo piloto no futuro. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Beru se lembra de seu passado. Na ilha Jeju não havia mais comida. As crianças estão devorando umas às outras. Naquela terra não havia mais comida para as formigas do reino. Por isso a rainha criou Beru. Os cidadãos daquele reino precisavam do soldado mais poderoso para liderá-los. Pelo reino, faça todos os inimigos que cruzarem nosso caminho tremerem de medo. Faça todos os inimigos que cruzarem nosso caminho tremerem. Beru nasceu e derrotou vários caçadores de Rank S do Japão. Ele dizia: não há reis lá fora. Beru nasceu com o objetivo de matar os vivos. Ele se perguntava se ainda existem mais daqueles que se chamam de reis. Apesar de todas as criaturas vivas lhe olharem com olhos de terror, foi a primeira vez que vi aquilo. Beru se aproximava de Sung Jinho e perguntava se ele era o rei dos humanos. Sung acha intrigante um inseto que consegue falar, e Beru fica próximo de Jinho e emite um poderoso rugido. Porém, nesse momento, Sung sorri e responde: agora sim, você está agindo como um inseto. Essa foi a primeira vez que Beru encontrou alguém que não tinha medo dele. Vemos Beru na atualidade. Ele dizia: já faz muito tempo desde então, desde que um humano sem medo de mim apareceu. Beru observa o pequeno jovem mestre que estava à sua frente. Mesmo usando fraldas, Sung Surho não tinha medo de Beru. Ele olhava para a formiga das sombras com muita admiração. Beru andava um pouco desconfiado, enquanto percebia que Surho o observava. E assim as primeiras palavras de Surho foram: formiga. Ele chamava pela formiga Beru e corria atrás dele o dia todo. Beru então utiliza suas asas para voar e acaba pousando em um lugar mais alto. Ele acha que aquilo era estranho e se pergunta por que o jovem monarca sempre estava atrás dele. Ygritte então aparece e responde: é impossível ele não gostar de você. Beru não sabia o que o comandante queria dizer. Ygritte dizia: uma formiga muito maior que um humano que pode andar, voar e falar. Que tipo de criança não adoraria isso? Beru fica sem graça, ele tenta entender aquilo. Então o jovem monarca gosta de mim porque sou grande e posso voar e falar. Beru volta para o domínio das sombras e é recepcionado por um dos anões. O Marechal Beru gostaria de fazer um pequeno ajuste nos planos. O anão fica realmente assustado e responde: mas o que? Marechal, o plano de criar a estátua sagrada do nosso Lorde foi feito há muitos meses atrás, para que você, senhor, pudesse comemorar o 32º aniversário do nosso monarca. Beru responde que não estou dizendo que quero cancelar este plano, apenas fazer algumas mudanças. Faça assim e depois desse jeito. O anão de barba responde que sim, certamente isso é possível. Acho que vamos ter um resultado ainda maior, Marechal. Mas acho que vamos precisar de mais membros do que temos. Seria aceitável mobilizar os demônios do castelo demoníaco criado pelo arquiteto. Beru responde: muito bem, então vou cuidar de alguns assuntos primeiro. Vemos a bela casa de Sung Jinho. Alguns ladrões observavam aquele local. Eles estavam dentro de um carro e um deles falava: irmão, vamos mesmo fazer isso? O homem que possui uma cicatriz responde: seu maldito, porque está assustado depois de chegar tão longe. Por causa daquele lixo do Jinho, nossa organização foi pelos ares. Não acha que é justo deixarmos nossa marca nele como pagamento por ele nos ferrar tanto? Escutem, somos um quarteto de ladrões. A esposa e o filho daquele investigadorzinho são mortos pelos ladrões que invadiram a casa no meio do dia. Todos entenderam isso. Eles descem do carro e se preparam para entrar na casa. Um dos homens fica surpreso. Aparentemente não existe nenhum sistema de segurança naquela casa enorme. Nesse ponto, a família de Jinho estava implorando para ser roubada. O chefe diz para eles não tremerem nem cometerem erros.
bandidos. Eles pulam o muro e entram na casa. Os bandidos estavam armados com facas e diziam: "Por que só você seguiu? Cadê os outros dois?" O homem responde que não sabia e o chefe fala que eles são idiotas. Correram porque estão com medo. Percebemos que uma sombra já havia pego aqueles homens. Suas garras avançam sobre os inimigos. Esse é Bero, que segura a cabeça de um dos ladrões e ordena para que ele faça silêncio. O jovem monarca acabou de cochilar. Ele não deve ser incomodado por meros intrusos. Bero tira a vida daqueles homens e dizia em pensamentos: "Esse olhar familiar, essa emoção, ter a confiança do nosso Lorde e ser amado pelo jovem monarca, com certeza é muito bom, mas isso não é nada mal também." A expressão da presa na frente do predador é sempre assim. No domínio das sombras, vemos os demônios nobres do castelo demoníaco. Eles chegaram e estavam ajudando na construção daquela estátua. Essa é Ezio e seu pai que lideram o clã Hadir. Bero é chamado após o trabalho ser concluído. O anão de barba dizia: "Então, Marechal, mudamos conforme suas instruções." Bero começa a rir. Isso era impressionante. Nosso Lorde, com certeza, ficará satisfeito depois de ver essa estátua majestosa. Aquela estátua agora não representava apenas Sun Jinwoo, mas também seu filho Suho. Todos ali presentes estão comemorando. Bero dizia: "Em um futuro distante, se o jovem monarca puder pisar aqui, certamente será um grande presente." Naquele momento algo inesperado acontece. Suho estava no domínio das sombras, comemorando junto dos outros. Bero escuta a voz e sente a presença do jovem monarca. Ele se assusta e ao olhar para trás, percebe que Suho estava ali o chamando de formiga. Porém, alguns anos se passam e Chahrain é chamada na escola. A professora mostra um dos desenhos de Suho. Chahrain pergunta o que tinha de errado com o desenho e a mulher responde: "A professora do Suho disse para ele desenhar um amigo nesse caderno." Chahrain fica sem jeito. Suho certamente tinha desenhado o Bero ao lado dele. A professora diz que existem mais desenhos assim. Esses foram desenhados quando perguntaram ao Suho se ele tinha algum outro amigo. O garoto desenhou outros dois monstros ao lado dele, sendo Berion e Feng. O próximo desenho é a interpretação do Suho da própria família. Além de seu pai e sua mãe, ele desenhou diversas sombras ao seu redor. E a última página é a sua representação de casa, e também o motivo pela qual a professora desejou ver Chahrain. Cuidamos de muitas crianças, mas é a primeira vez que vemos um garoto expressar seus amigos e família dessa forma. Aquela era uma casa envolta em sombras, onde vários monstros das sombras viviam junto de sua família. A professora perguntou por que ele desenhou sua casa assim, e Suho respondeu que seus amigos, família e um grande pai estavam lá. No começo suspeitei que fosse algum caso de abuso, mas não parece ser isso. Vendo como Suho é brilhante, pode ter um talento excepcional para a arte. Vemos Suho na escola. Ele já era uma criança crescida e desenhava de forma animada os seus amigos. Enquanto isso, na delegacia, Sun Jinwoo recebe uma promoção. Seus colegas de trabalho parabenizam Sun Jinwoo e dizem que ele deve pagar uma rodada de bebidas agora, que é um superintendente. Lee Sai-Huan perguntava: "Mas veterano, por que aceitou a promoção dessa vez? Você sempre recusa quando os superiores dizem que você vai ser promovido." E Sun Jinwoo diz que ficou sem desculpas para recusar. Lee Sai-Huan diz que ele realmente é incrível. "Você não tem nenhum desejo, tipo uma posição maior ou dinheiro?" Sung começa a rir e diz em pensamentos: "Dinheiro? Você acreditaria que tinha uma época onde eu fazia tanto dinheiro quanto uma grande firma de advocacia quando era muito mais jovem do que você?" Apesar de pensar isso, Sung responde o seguinte: "E está tudo bem, vou pagar a bebida hoje, então pare de puxar o meu saco." Lee responde que não estava fazendo isso, mas pede para ir em um lugar que tenha carne. Após as comemorações, Sung volta para sua casa. Ele observa os desenhos de seu filho e dizia: "Meu Deus, onde queria achar um garoto de 5 anos que desenha formigas tão bem e pensar que nosso filho teria talento para a arte." Chahrain, porém, estava nervosa. Ela diz que isso não é engraçado e pede para Sung ver a última página. O Suho disse que tinha um pai enorme dentro de um subterrâneo escuro. Parando para pensar: "Por que você tá rindo?" Sung diz que não é nada, ele apenas se lembrou de uma coisa engraçada. Chahrain revela que as outras crianças estavam com medo do Suho. Elas ficam pálidas só de ver o Suho se aproximando, mesmo que ele nunca tenha mexido ou gritado com elas. Sung dizia em pensamentos: "Já que as crianças têm sentidos muito mais puros do que os adultos, podem ter detectado o poder do monarca. As crianças devem estar evitando o Suho porque sentiram a sombra
sombra da morte nele, mas esse poder acabou vindo para mim para não ser um desastre, porque originalmente é uma arma terrível escondida dentro do subordinado mais leal do Deus do outro mundo, para destruir tudo que criaram. Se os poderes do Monarca das Sombras, que foram passados de surpresa para Suho, começarem a crescer, será impossível ele viver uma vida comum. Eu preciso restringir seus poderes, até ele ter a idade de poder controlá-los perfeitamente, pelo menos. Sung olha suas fotos de família. Na maioria delas, Suho estava com os soldados das sombras. Jae-in perguntava o que Sung iria fazer, e ele responde: até Suho poder viver entre outras pessoas sem nenhum problema, vou precisar selar temporariamente os poderes dele e suas memórias dos soldados das sombras. Beru aparece nesse momento. Sung entrega para ele um desenho de Suho. Beru observa aquele desenho e começa a chorar. Ele pergunta para seu rei se ao menos poderia se despedir do jovem monarca. Ele abre a porta do quarto de Suho. O garoto estava dormindo e enquanto chorava, Beru dizia: jovem monarca, irei me despedir por todos os soldados das sombras. Suho, enquanto sonhava, chamava pelo chefe Fumiga. Esse era o nome que tinha dado para Beru. Beru diz que foi uma honra servir ao jovem monarca. Até nos encontrarmos de novo, rezo por sua saúde. Jovem monarca, espero que continue a estudar, mesmo sem mim aqui. Por favor, fique bem. Beru chorava e Sung Jin-woo deseja bons sonhos para seu filho. Com seu poder, ele sela as memórias e habilidades de seu filho. A partir de hoje, Suho é uma criança normal. Os desenhos de Suho em meio aos soldados das sombras permanecem e certo dia se percebe que anos se passaram. Sung Suho agora é um adolescente que ia para a escola. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. O ensino médio é um mundo onde os fortes devoram os fracos. Nova sala e novos colegas. Vemos Lee Eun-cheo, ele é um valentão que chegou no ensino médio. Eun-cheo dizia: vocês estão aqui. Jo Sung-ho, você tá aqui também. O Jo Sung-ho responde que sim. Nesse momento os dois se encaram. Todos os julgamentos são feitos em um só olhar, sobre quem vai ser amigo de quem, ou quem vai ser o lacaio do outro. Jo Sung-ho pega na mão de Eun-cheo e diz que eles se darão bem. Em pensamentos Lee diziam que ele era problemático, mas não parece nada demais. Bem, acho que não vai ser ruim como amigo. Acho que é assim que a hierarquia da classe será formada. O problema é aquele cara. Lee Eun-cheo encara um garoto que estava mais à frente. Seu nome é Sung Suho. Suho percebe que estava sendo observado. Ele olha para Lee e balança a cabeça, querendo saber por que o valentão estava o encarando. Eun-cheo percebe que Suho não estava abaixando o olhar e então se levanta. Seus aliados perguntam o que estava acontecendo e Eun-cheo responde: tá vendo aquele cara arrogante ali? Jo Sung-ho diz para Lee que era melhor ficar fora do caminho de Sung Suho. O valentão estava furioso e pergunta se Jo Sung-ho queria morrer. No intervalo, Eun-cheo luta contra Jo Sung-ho. O valentão de cabelo vermelho consegue vencer e dizia: eu ouvi falar que você era bem famoso por aqui, mas não é tão forte quanto pensei. Você tá tentando proteger ele? Quem diabos ele é? Jo responde que Sung Suho é o cara mais forte da escola. Não conseguimos nem encostar naquele cara. Eu entrei no caminho porque pensei que algo pudesse dar errado aqui também. Lee começa a atacar. Ele diz que Jo é um idiota. Tá de brincadeira comigo. Se alguém assim existisse, sem chance que não teriam rumores sobre ele. De repente Sung Suho chega até Lee e diz: Jo Sung-ho, vamos dizer que você fez isso dessa vez também. Isso deve ser o bastante para ser considerado autodefesa. Lee pergunta o que ele queria dizer com isso, porém rapidamente Suho ataca um dos aliados de Lee. Com um chute ele derrota aquele cara. Com outro chute ele atinge a cabeça do outro garoto. Sung Suho era extremamente rápido. Lee Eun-cheo aproveita a brecha para atacar com um soco, porém Sung Suho para seu golpe com apenas um pé. Lee fica surpreso e antes que tivesse alguma reação, ele acaba sendo atingido no queixo. Suho acerta um chute no valentão mais forte do ensino médio. Ele derrota o grupo de Lee Eun-cheo e dizia: já que as coisas ficaram assim até aqui, vou estar nas suas mãos nessa escola também. Jo Sung-ho responde que está tudo bem. Parece que a fama do valentão gira em torno dos feitos de Suho, sendo assim a fama de ter derrotado o grupo de Lee fica toda para Jo. Os alunos comentavam: Jo Sung-ho fez aquilo com os três, por isso que a aura dele era diferente quando o vi pela primeira vez. Me falaram que ele era bem famoso na vizinhança, porque costumava treinar judô desde cedo. Suho estava entediado. Ele pergunta o porquê disso. Sinto que costumava saber muito sobre coisas extraordinárias que faziam meu coração disparar. Acho que é melhor eu ir para um cybercafé, já que estou entediado. Suho é o último a sair da sala, porém aquela porta não queria abrir. Ele não entende o que estava acontecendo. Suho olha pela janela e naquele momento percebe que o tempo ao redor daquela sala parou.
Todas as pessoas estavam paradas. Ele fica assustado e se pergunta como isso aconteceu. De repente, um portal se abre dentro da sala de Sung Soo-ho. Ele se pergunta que coisa era aquela e o que ele deveria fazer nesse momento. Sua mãe sempre dizia que ele lembra seu pai. O que seu pai faria nessa situação? Sung Soo-ho olha para o portal e decide entrar. Ele então chega em uma dungeon, que é um grande corredor. O portal então se fecha e várias tochas de fogo azul se acendem. Soo-ho pega uma das tochas e dizia: a saída foi fechada, agora não tem nada para eu fazer além de avançar. Soo-ho então percebe que nas paredes daquele lugar várias armas estavam expostas. Soo-ho conseguia ver os nomes e as habilidades de cada arma, seu requisito mínimo e também seu poder de ataque. Ele se perguntava se deveria escolher uma dessas armas. É tipo um sistema onde tem uma restrição baseada em nível e eu posso trocar para um rank maior se eu aumentar o meu nível. Soo-ho então encontra algumas adagas. Ele se pergunta quem usaria uma arma como aquela. Essa adaga vermelha era uma das armas de Sung Jin-ho, a assassina de cavaleiros. Soo-ho então avista algumas manoplas. Parecia divertido, afinal espadas são muito clichês, por isso Soo-ho decide usar as manoplas de combate. As coisas estão ficando interessantes agora. Soo-ho coloca as manoplas de ataque. Essa é a arma que combina com seu nível 1. Soo-ho chega até uma parte daquele corredor, onde diversas armaduras de cavaleiros estavam expostas. Ele se pergunta se aquele lugar era o porão de um castelo, e de repente, uma das armaduras se move e se prepara para atacar o Soo-ho. Esse era um golpe certeiro para arrancar a sua cabeça. Soo-ho percebe o perigo e rapidamente se defende com as manoplas. Ele estava assustado, mas seus olhos começam a brilhar. Soo-ho empurra aquele cavaleiro e então começa a atacá-lo com diversos socos. Os socos destroem aquela armadura e Soo-ho consegue subir de nível. Ele então percebe que aquelas armaduras conseguem se mexer e haviam muitas delas no caminho até aquele lugar. Soo-ho então se vira e vê diversos cavaleiros andando na sua direção. Ele estava cercado de ambos os lados. Era como Soo-ho imaginou. Ele vai ter que lutar. As armaduras correm na sua direção e Soo-ho concentra sua mana no punho. Ele então consegue disparar socos poderosos que atingem diversas armaduras de uma só vez. Soo-ho destrói cada uma delas. Realmente ele é um gênio das artes marciais. Ao destruir aquele exército de armaduras, Soo-ho consegue subir de nível diversas vezes. Porém aqueles golpes não eram o suficiente. Vários cavaleiros se levantam novamente. Soo-ho então fecha seu punho e parte para o ataque mais uma vez. As armaduras estavam em maior número, porém Soo-ho possuía a vontade de viver. Ele aplica diversos golpes nos adversários e uma a uma ele destrói as armaduras por completo. Soo-ho também utiliza seus chutes poderosos para lutar e finalmente consegue chegar no nível 19. Em pensamentos, o garoto dizia: se eu derrotar esses monstros de armadura, vou subir de nível e pensar que estou ficando mais forte também. Isso parece mesmo um jogo. Talvez seja porque não estou mais tendo dificuldades mesmo quando eles me atacam em grupo. Mas os níveis desses caras são maiores que o meu. Como eu consegui derrotá-los sendo nível 1? Será por causa desse poder? Mas como? Soo-ho olha para a manopla e vê a aura mágica que estava em volta de seu corpo. E nesse momento nasce um desejo. Quero ficar um pouco mais forte. Soo-ho chega até um porão gigantesco. Seu próximo adversário está ali. Ele abre o portão e tochas de fogo vermelho se acendem naquele salão. Logo à frente ele avista alguém sentado em um trono. Um cavaleiro negro com um longo cabelo vermelho. Soo-ho se pergunta se esse cara é o boss daquela dungeon. Aquele é o comandante Igris. Ele se levanta e pega sua espada longa. O comandante estava pronto para o combate. Ele fica em posição de batalha e vendo aquilo Soo-ho entende que precisa atacar primeiro. Porém antes que pudesse se mover, Igris já estava logo à sua frente. Aquele adversário é muito rápido. Um ataque é desferido e vemos o sangue de Soo-ho sendo jogado no ar. Com aquele golpe, Igris destrói grande parte do lugar onde estavam. Soo-ho de repente grita assustado, porém ele acorda novamente no início daquele corredor. Soo-ho está novamente no início daquele lugar, como se nada tivesse acontecido. Ele olha para sua mão e pergunta se estava vivo realmente. Aquele é o lugar de onde começou. Soo-ho achou que tinha morrido, mas de qualquer forma, agora ele precisa passar pelo mesmo caminho de antes. Uma das chamas brancas que estão naquelas tochas se apagou e Soo-ho tinha certeza de que da outra vez eram 3 chamas, mas agora são apenas 2. Isso com certeza não é uma coincidência, já que seu nível aumentou. Ele decide trocar de manopla. Agora Soo-ho utiliza as manoplas dos punhos espinhosos.
Elas aumentam seu ataque e também a chance de crítico. Suho precisa tomar cuidado. Se todas as 3 chamas se apagarem, ele não sabe o que vai acontecer depois. Porém, após passar por aquele caminho novamente, Suho é derrotado. Ele acorda novamente no início e desta vez resta apenas uma chama. O Cavaleiro Negro que Suho precisa enfrentar é muito poderoso. Ele é forte demais. Suho não acha aquilo justo. Desse jeito, ele não irá conseguir derrotá-lo. Suho então identifica na parede uma espada longa igual à de Ygritte. Ele acredita que o inimigo utilizava a mesma arma. Aquela era a imitação da espada longa do Rei Demônio. Suho acredita que Ygritte possui a verdadeira e, nesse caso, quão grande a diferença de níveis entre eles. A espada, que é uma imitação, tem um requisito mínimo de nível 60. Suho então decide subir um pouco mais de nível para então enfrentar o Ygritte. Dessa vez, ele precisa tomar cuidado. Suho então pega diversas armas e armaduras para começar sua batalha. Está gostando do vídeo? Então deixe seu like. Após se equipar, Suho avança contra a horda de armaduras. E ele dizia: nos encontramos novamente, não estão cansados disso? Suho percebe que os inimigos também reviveram, assim como ele. O garoto sorri e se pergunta se eles possuem regeneração infinita. Suho então ataca com suas novas armas e rapidamente começa a destruir as armaduras. Ele sobe de nível várias e várias vezes. Até mesmo os arqueiros não eram velozes o suficiente para atingirem Suho com suas flechas. O garoto era mais rápido e conseguia chegar até os arqueiros antes que eles pudessem atirar. Suho derrota esses inimigos com suas manoplas de combate. Após derrotar todos os inimigos e subir de nível, aparece uma mensagem do sistema para Suho: você chegou ao nível necessário para um jogador. Uma missão de título foi recebida. Suho aceita aquela missão e de repente surgem alguns portais à sua volta. Suho poderá ganhar os pontos necessários para um título de alto nível, dependendo de quanto poderá aguentar. O sistema deseja boa sorte e de repente vários cavaleiros extremamente fortes começam a sair dos portais. Suho começa a rir, seus olhos brilhavam e ele dizia: eu estava em uma situação complicada porque não tinha um relógio, mas não é que deu tudo certo. Os magos então aparecem. Eles concentram suas magias de fogo e lançam na direção de Suho. O garoto salta para tentar escapar das explosões. Suho estava suando frio e observa vários magos recitando algum tipo de magia. Aquelas palavras estranhas permitem que eles invoquem uma quantidade massiva de chamas. O fogo se acumula no teto daquele lugar e logo cairia sobre Suho. O garoto estava preocupado e quando o ataque começa, Suho utiliza seu escudo para se defender. O escudo de Suho ficou bastante danificado e nesse momento vemos que os magos estavam fazendo outro feitiço. Aquela magia, em conjunto, foi capaz de criar um cavaleiro gigantesco. Suho respira e tenta se acalmar. Ele terá que lutar a sério. O garoto joga fora seu escudo e dizia em pensamentos: agora eu não preciso mais dessa coisa. O cavaleiro gigante parte para o ataque, porém Suho estava muito mais rápido. Ele desfere diversos ataques por todo o corpo do inimigo. O cavaleiro não consegue fazer nada além de ser destruído por completo. Depois disso, Suho joga mais algumas de suas armas fora. Ele não precisava mais delas. Suho arremessa as espadas que cortam algumas das armaduras que estavam ao redor. De repente, ele segura um arco e flecha. Suho concentra sua mana na ponta da flecha e então faz um poderoso disparo. Ele consegue destruir um mago e um cavaleiro com isso. Após utilizar o escudo, ele utiliza as adagas para atacar os inimigos sorrateiramente. Suho destrói mais algumas armaduras com essas adagas, porém ele diz que na verdade não precisava de nenhuma daquelas armas. Homens devem lutar com os punhos. Suho consegue derrotar todos os inimigos. Ele sobe de nível várias vezes e agora poderia alcançar uma classe de maior nível, graças aos pontos que adquiriu. Uma classe adequada será dada ao jogador baseada em suas conquistas. Seu espírito de luta superou todas as adversidades. Você não teme nenhuma dificuldade e continua avançando, acreditando na sua força. Sua classe é lutador. A classe de Sung Suho foi decidida. Diferente de seu pai, que é um mago assassino necromante, Suho é um lutador. Suho consegue pontos adicionais. Sua vida restante é de 50%. A quantidade total de seus pontos de avanço excederam o limite. Sendo assim, Suho subiu diretamente da classe lutador para pugilista da alma. Suho diz que isso ainda não era o bastante para derrotar aquele maldito. Preciso ficar muito mais forte. Os cavaleiros começam a se regenerar e o sistema
sistema avisa que inimigos adicionais irão aparecer no campo, caso Suho permaneça no mesmo lugar. Suho permanece ali até alcançar o nível que almeja. Agora ele possui o colar do Vigia e também o anel superior do Mago. Esses são itens de ranquear. Suas novas manoplas são as manoplas flamejantes do Fantasma da Luta, um item de rank S. Suho então finalmente abre aquelas portas gigantescas que levam até o boss daquele lugar. Ele vê Igris, que novamente estava sentado no trono. Suho pergunta se ele esperou muito. Agora é a sua vez de vencer. Suho está no nível 70. Ele emite uma aura branca e ao mesmo tempo escura. Igris encara Suho e então parte para o ataque. Ele desfere um golpe de sua poderosa espada, destruindo tudo o que estava à sua frente. Suho fica surpreso, porém dessa vez ele consegue desviar dos intensos e poderosos ataques de Igris. Igris era rápido e sua espada disparava uma intensa magia de chamas brancas, mas Suho conseguia evitar cada um desses ataques. Sua velocidade agora é o suficiente para sobreviver a uma luta contra Igris, e de repente Suho acha uma abertura. Ele desfere um poderoso soco com suas manoplas. Igris se defende no último instante. Com o impacto daquele ataque, o solo é completamente destruído. Uma grande explosão acontece e de dentro da fumaça saem Suho e Igris. A batalha dos dois continua a toda velocidade. Igris tentava cortar Suho, mas o garoto conseguia prever seus movimentos e reagir a tempo. Suho então toma um modo mais ofensivo, tentando se aproximar para acertar um soco em Igris. Enquanto desviava da magia da espada de Igris, Suho concentrava seu poder mágico nas mãos e se aproximava. Ele dizia em pensamentos: ainda não é o bastante, preciso ser ainda mais rápido. Igris consegue perceber Suho se aproximando e contra-ataca com sua espada. O garoto se defende utilizando as manoplas. Ele protege seu rosto do impacto, porém Suho é jogado para longe. Ele bate em uma das colunas daquele salão. Igris não espera e avança novamente. Ele pretendia dar o ataque final. Suho, porém, estava pronto para o confronto. A espada e a manopla então se chocam. Um grande clarão se forma naquele lugar. Igris estava surpreso e dizia em pensamentos: então esse é o poder do jovem monarca, mesmo que não tenha atingido seu 100% ainda. A batalha entre os dois continua e Suho dizia em pensamentos: posso definitivamente dizer agora que estou lutando com essa coisa depois de upar. Esse cavaleiro negro é muito mais forte do que eu imaginava. Os status dele estão em um nível totalmente diferente dos soldados comuns que apareciam sem parar. Em outras palavras, ele é extraordinário. Mas se esse cara é extraordinário, então o mesmo pode ser dito de mim. Posso não saber quais são as regras do jogo, mas me deram pontos extras do nível 1. Então consegui derrotar soldados de alto nível sem nem suar. Se pensar como todos os meus status subiam em um ponto toda vez que upava, meus status atuais não estão no nível 70, mas quer dizer que são equivalentes ao nível 110. De repente Suho defende o ataque da espada de Igris com um braço e com o outro ele dispara um poderoso soco. Aquele golpe envolto em magia acerta o comandante Igris e o joga contra a parede. Suho consegue o título de Jovem Monarca e todos seus atributos são aumentados em 40 pontos pela habilidade herdada ao Monarca das Sombras. Enquanto Igris estava na parede, Suho acertava o comandante com vários socos. Igris não tinha tempo de reagir a esses ataques. O poder de Suho era incrível. E com um poderoso ataque, a parede daquele lugar é quebrada. E Suho continua a sua sequência de ataques contra o comandante das sombras. Ao chegarem ao chão, Suho concentra sua mana no punho esquerdo. E com apenas um ataque, ele acerta o Igris. O comandante das sombras estava com seu corpo cheio de rachaduras. Enquanto seu corpo se desfazia, Igris olha para Suho e diz em pensamentos: que potência incrível! A marinata e o talento herdado do meu Lorde Sun Jinwoo, um ser divino, o caçador despertado de Rank S de uma história esquecida. Igris olha Suho, o poder mágico do garoto saía de seu corpo em manoplas. Igris dizia: ele consegue usar tanto poder, mesmo quando não sabe como usar direito. Jovem monarca, eu perdi. Enquanto Igris admite sua derrota, Suho avança para o golpe final. Com um estrondoso grito, o jovem garoto desfere um soco e assim destrói o corpo de Igris por completo. Suho comemora a vitória. Ele ganhou aquela batalha. Seu grito de vitória é acompanhado de inúmeras notificações do sistema, dizendo que o garoto subiu muitos e muitos níveis. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.